Estamos ao vivo. Retornando aos trabalhos, iniciamos agora a segunda parte desta sessão ordinária que trata da ordem do dia. Passaremos para a leitura do parecer do projeto de lei número 335 de 2020. Parecer 538 de 2020, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre o projeto de lei 335 de 2020. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida na sala de reuniões durante o intervalo da sessão ordinária do dia 5 de outubro de 2020 para analisar o relatório 538 de 2020, elaborado pelo vereador Célio Aparecido Pinheiro, ao projeto de lei 335 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre: altera a Lei Municipal 1553 de 2020, de 9 de setembro de 2020, e dá outras providências. O nobre vereador apresentou o relatório concluindo pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa. E quanto ao mérito, defendeu sua aceitação para que o mesmo possa ser deliberado pelo plenário da Casa, sem que houvesse apresentação de qualquer emenda. Após a análise do relatório, este foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Homero Aparecido de Moraes, presidente. Vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo, como membro. Parecer 539 de 2020, da Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o projeto de lei 335 de 2020. A Comissão de Finanças e Orçamento esteve reunida na sala de reuniões no intervalo da sessão ordinária do dia 5 de outubro de 2020 para analisar o relatório 539 de 2020 apresentado pelo vereador Fábio Alexandre Silveira ao projeto de lei 335 de 2020 de autoria do chefe do Executivo Municipal, que versa sobre a alteração da redação do artigo 1º da Lei Municipal 1553 de 2020 e da outras providências. O nobre vereador relatou a matéria no seu aspecto financeiro e orçamentário, opinando pela sua aceitabilidade. Quanto ao mérito, defendeu para que o mesmo prossiga os trâmites normais e regimentais da Casa para deliberação em plenário, sem apresentação de qualquer emenda. Após a análise do relatório, se foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Luiz Carlos Sensinelli, presidente. Vereador Claudionor Leite, como membro. Coloco o projeto de lei número 335 de 2020 em primeira e segunda discussão. Se algum vereador for fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 335 de 2020 em primeira e segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 335 de 2020, de autoria do prefeito municipal, aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 330 de 2020. Projeto de lei número 330 de 2020, de autoria do vereador Luiz Carlos Sensinelli, que dispõe sobre: autoriza a denominação de estrada municipal no bairro do Moinho e dá outras providências. Segunda discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei número 330 de 2020 em segunda discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 330 de 2020 em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 330 de 2020, de autoria do vereador Luiz Carlos Sensinelli, aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 331 de 2020. Projeto de lei número 331 de 2020, de autoria do vereador Luiz Carlos Sensinelli, que dispõe sobre: autoriza a denominação de via pública municipal que especifica no bairro do Moinho de Estrada Municipal Pedro Alves da Silva Pedro da Venda.
Segunda discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei número 331 de 2020 em segunda discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 331 de 2020 em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários, que se levantem. Declaro o projeto de lei número 331 de 2020, de autoria do vereador Luiz Carlos Sensinelli, aprovado em segunda votação por unanimidade. Ato da mesa. Alteração da data da próxima sessão ordinária devido ao feriado de 12 de outubro. Ato da mesa número 39 de 2020. Transfere a sessão ordinária em razão de feriado nacional de 12 de outubro. A mesa diretora da Câmara Municipal de Nazaré Paulista, no uso e gozo de suas atribuições legais, considerando que o dia 12 de outubro é considerado feriado nacional, considerando o disposto no parágrafo único do artigo 162 do Regimento Interno da Câmara Municipal, resolve. Artigo 1º. Fica transferida para o dia 13 de outubro de 2020, terça-feira, a sessão ordinária que se realizaria no dia 12 de outubro de 2020, às 19 horas. Artigo 2º. Este ato da mesa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Nazaré Paulista, 5 de outubro de 2020. Dolores dos Santos, presidente. Luiz Carlos Sensinelli, primeiro secretário. Flávio Gonçalves Gonzaga, segundo secretário. Homero Aparecido de Moraes, vice-presidente. Passaremos agora para a explicação pessoal. Nos termos do artigo 181 do Regimento Interno, farão uso da palavra os vereadores que se inscreverem. Lembro que cada um dos inscritos terá até 10 minutos para o seu pronunciamento. E o quórum mínimo é de 6 vereadores. Como não há nenhum inscrito, não havendo mais nada a ser tratado, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada na terça-feira, dia 13 de outubro de 2020, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão, às 20 horas e 6 minutos.